Porque você fez uma opção, mas quando você pega um mapa e você vê uma paralela nele, e ele vai lhe conduzindo, e de repente essa paralela, ela vai se abrindo, e aí você vê só lá na frente o quanto você se equivocou. E isso às vezes acontece dentro dos relacionamentos. Você começa muito bem, você está olhando aqui, você está do lado, e quando você vai notando o caminho que você está indo, ele está se alargando. E aí você, dentro da sua família, nos seus relacionamentos, naquilo que você está envolvido, você está distante. Vimos isso, também falamos sobre esse Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Está aí na palavra de Deus. Então uma das coisas que vimos, estamos vendo ainda, primeira coisa, para que o nosso caminho seja um caminho de confiança, nós temos que confiar. Um caminho seguro, você vai ter que confiar. Segundo, nós temos que buscar. E quando você fala em confiar em Deus, é você não confiar mais em você. Eu hoje estava falando para a Célia que eu estou com um estudo que dá vontade de entregar para a igreja, mas ainda não é a hora, eu acho, porque eu preciso terminar essa série, mas fala sobre isso. E é uma das coisas que a gente tem errado profundamente como cristão. Está em 1 Tessalonicenses 5, versos 23 e 24. Queridos, a maioria dos irmãos estão querendo resolver problemas com o seu emocional e com a sua carne. Está tudo errado. Você é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5, versos 23 e 24. Então, como ser espiritual, querido, o que funciona? Primeiro, antes, o Senhor pegou você, formou o homem da onde? Do pó, e fez o que? E soprou o seu espírito. Você é espírito. Tira o espírito para ver quem é você. Você já foi no funeral, irmão? Você chega lá, olha para o cara, não, mas esse cara não é, esse cara não. Não é ele não. É claro que não. O espírito já foi. O que está ali é um corpo, a carne. Você é o que você é, pelo espírito. Por isso a Bíblia diz, o próprio Deus de paz. Há uma versão que diz assim, o próprio Deus de paz vos santifique completamente. Ele te dá paz em tudo, em todas as áreas. Mas quando? Qual é a primeira área? Você é espírito. As pessoas estão trocando tudo isso. Estão querendo resolver problemas na carne, no emocional. Quando? Você é espírito. Quer ver em 1 Coríntios capítulo 2, verso 11 e 12. Vou te provar rapidamente e vou voltar, porque senão eu vou matar essa série de palavras. Então fala, eu sou um espírito, alma, coberto de carne. Aí você quer resolver os troços com a tua força, com a tua razão, velho. Aí você alimenta a tua carne, teu emocional, mas você não alimenta o espírito. E você é espírito. E quando você alimenta o espírito, o Senhor te dá saídas, te dá paz. No meio da guerra, o que eu tenho falado aqui para os irmãos, irmãos, a paz que o Senhor te dá, não é como o mundo te dá. A paz de Deus não é ausência de conflitos. Conflitos sempre teremos, mas você tem paz. Mas as pessoas não gastam tempo mais com o Senhor. De segunda a sexta, você gasta tempo com a tua carne. No sábado você vai se preparando. No domingo você chega aqui com essa cara de santo. Mas você é isso que você é realmente. Você é esse cara aí. Você não é o cara da segunda, nem da terça, nem da quarta, nem da quinta, nem da sexta. Você é o cara do final de semana. Só que você tem que viver tudo isso a semana toda. Todo
você resolve, irmão, a Bíblia diz, pois assim como... 1 Coríntios 2, filho, 11 e 12. 1 Coríntios 2, 11 e 12. Foi isso que eu falei? Não, né? Foi? Não, ótimo. Pois qual dos homens entende as coisas do homem? Senão o... Fala, eu sou espírito, eu tenho um corpo, que tem uma alma. Então é o seguinte, presta atenção, isso daqui, se você não entende esse propósito, você vai resolver teus problemas totalmente errado. As igrejas estão loucas por aí, que já não sabem mais o que pregar, mas não pregam isso. E ontem eu fiquei desde manhã, nem almoçar não almocei, mandaram uma marmita lá para casa para eu comer. Fiquei desde manhã até a tarde. Disse, Senhor, tem um mistério nesse troço. Aí fui pegando todos os versos sobre o espírito do homem e o espírito do Senhor. Irmão, você está resolvendo o troço tudo errado. Tudo. A Bíblia diz, quem é que entende as coisas do homem? É o espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus. Ninguém compreende, senão pelo Espírito de Deus. Você nasceu de novo. Tem um Espírito que habita dentro de você. E agora você é conduzido por esse Espírito que alimenta teu espírito. Aí você quer resolver a coisa na emoção. Teus problemas. Cheio de emoção. Cheio de razão. Querido, passa tempo com a palavra. Quanto tempo você vai assistir o jogo hoje? Você que está aqui, seu atleticano e cruzeirense, sabe, você é um cara lavada, velho. Fica 2 horas lá, mas não usa 2 horas da Bíblia, nem a pau, só pela conversa que eu tenho com você. Só pelo bate-papo de 3 minutos, eu sei que você não usa a Bíblia para nada, velho. Para nada. Você lê a Bíblia aqui na igreja e olha lá. Mas esse assunto para outra hora. Vale a pena vir. É um mistério isso. Você é espírito meu. Não troque essa ordem. Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, 24 e 25. Vamos lá, filha. Rápido. Ela é a novata lá, irmão, não tem problema. É a Luana. Hoje ela morre. Isso mesmo, filho. Já chegamos lá. 5, 23, 22, 23. Isso. E o próprio Deus de paz faça o quê? Completamente aonde? Que mais? Que mais? Sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 24. Fiel é o que chama. E Ele vai fazer. Você vai ter paz, velho. No meio dos conflitos. Ele te santifica. Toda vez que você pega a palavra e começa a ler, se gasta 2 horas aí com filme. Se gasta 2 horas, irmão, com futebol. Se gasta 2 horas na internet, é pouco. Mas não gasta 2 horas alimentando o teu espírito. O espírito só se alimenta da palavra. Se você quer ter paz, sabe, tem gente que quer paz, quer isso, quer tudo. Eu falo, quem quer paz aqui? O cara levanta a mão, mas ele não quer andar no caminho da paz. Qual é o caminho da paz, meu? É palavra. E aí não gasta tempo. E depois os conflitos chegam, a pessoa fica, o que é que eu faço? Essa é a forma do mundo. Não é isso que o mundo faz? O mundo não está assim. Qual é a forma do mundo? É você ficar preocupado, meu. Se você está dentro dessa preocupação, você está com a forma do mundo.
Ah, mas eu vou viver uma pessoa como se nada estivesse acontecendo. Olha como você é burro, porque está acontecendo coisas no espírito. O Senhor vai te dando direção. Fica tranquilo, vai caindo os trem aí, você vai juntando e guarda. O problema é que Bíblia não é depósito para isso, né? Quantos estão aqui nessa manhã? Então eu estou orientando. Por quê? Porque o Senhor disse, eu vou fazer isso com a tua vida, meu. Primeiro é o espírito. Você está dando valor para o corpo, para suas emoções. Tem gente que não tem força para levantar. Por quê? Está sendo guiado pelas emoções. Tem gente que não está conseguindo andar mais. Está vivendo pelo corpo. Sente uma coisa no corpo. Ai, está doente. Com aquela cara de múmia. Mas a Bíblia diz outra coisa, meu. E você não se alimenta. Você quer se alimentar do que o mundo está te dando. E aí você vai ficar num conflito terrível. Verso 25. Orem por mim. Guardem isto. Vamos voltar. Isso daqui é a história para a gente conversar em um bom período. Fala a verdade. A gente está resolvendo os troços na emoção. Não gasta tempo com a palavra. O Espírito está aí. A consciência já está cauterizada. Você está vivendo como religioso. A vida inteira. No mesmo erro. Pastor, como é que eu venço? Eu estou igual ao Paulo, pastor. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer. Depois eu conto a história desse contexto. Isso é safadeza. Anda no Senhor. Prestem atenção. Evangelho não é essa coisa aí. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, verso 13. Entrai pela porta estreita. Porque espaçoso é o caminho que leva para o inferno, meu. Está fácil. Você quer facilidade? Você quer moleza? Você quer que Deus tire todos os problemas da tua vida? Não vai sair nenhum, meu. Não sai. Você vai enfrentando. Você vai criando resistência. Todos os teus problemas são para te treinar. Porque se nós amamos a Deus, o que eu ensinei na quinta-feira, tudo coopera para o bem. Tudo. Mas aí vem um problema, a pessoa, por quê? Está sendo guiado pela alma, pela mente, e não pelo Espírito. Você está aqui ainda nessa manhã? Então olha, guardem isso. Rapidamente. A Bíblia diz, olha, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz, aonde? Para onde, meu irmão? Para onde? Para o inferno. Tem gente que não gosta que fale inferno, mas inferno não existe, velho. Jesus falou que existe, vou fazer o quê? Se você acha que não, então você vai ver lá na frente. Agora, Satanás ele é sujo, né? Ele fica falando do teu passado, mas aponta o futuro dele, para onde que ele vai também. Você não sabe conversar com o diabo, não? Ele vem assim, olha aqui, seu safado, você fez isso. Ó, eu quero dizer para você o seguinte, eu fiz, o sangue de Jesus já me lavou, já estou em pé, meu irmão, quero dizer para você, o meu fim está lá na palavra, o Senhor estará me recebendo, e o teu está perto, você vai passar a tua eternidade de demônio, lá no fogo de enxofre, você vai ser queimado lá, aponta para ele, para onde ele vai, que ele casca fora, mas você não sabe, você não passa tempo, como diz em Apocalipse 3, verso 1, você tem o nome de que vive, mas você está morto, meu, só tem nome. É religioso. Onde se congrega? Na Batista Central. E daí? Não muda de vida. Não tem um estilo diferente. Não se arrependeu. Não mudou. Não tomou postura. Cristão, irmão, sempre está mudando. Sempre está sendo transformado. Meu irmão, em alguma área da tua vida precisa haver arrependimento. Tem alguma área que você está pisando no tomate.
Esse tempo a pessoa falou assim: eu pedi para Deus me perdoar do meu pecado antes de eu pecar, pastor. Vá para o inferno, dá vontade de falar. Oh Deus, me perdoa, eu estou indo para o adultério. Sabe, eu sei que o Senhor vai ficar um pouco triste, mas eu sei que o Senhor é um Deus que perdoa. Precisa nascer de novo. 1 João capítulo 3 fala isso, irmão. Verso 8. Quem é nascido de Deus não peca mais, meu. Não fica atrás do pecado. Você pode até pecar, correto? Mas você não sai daqui dizendo: Senhor, estou indo ali, vou fazer a safadeza. Vou falar mal do outro. É a mesma coisa que adulterar, meu. Estou louco para comentar do cara. Mesma porcaria. Você está aqui ainda? Então a gente viu no último: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir esta obra. Então o pecado tem um fim, irmão. Precisa nascer de novo, precisa confiar em Deus, precisa parar com essa religião. Agora vamos, que caminho eu devo tomar? Eu falei para os irmãos que a água, ela nunca sobe a montanha, ela sempre desce. Então você e eu sempre estamos atrás de facilidade. Por isso as igrejas estão aí cheias. Tem irmão que está aqui iludido até hoje: Deus, o Senhor vai me abençoar hoje? Claro! Deus, o Senhor vai me dar alguma coisa hoje? Vai! Isso é o destino. Jesus não veio para te dar uma vida abundante. Você está aqui? Quantos querem essa vida? Tem um caminho para isso. Ele prometeu, mas existe um caminho. A salvação é de graça, o resto, Há um caminho para essa bênção se manifestar. Eu tenho um caminho para ir. Eu tenho que andar nesse caminho. E se eu não andar neste caminho, esqueça, meu. Se eu fizer a minha safadeza aí fora, continuar fazendo o que eu quero fazer, fazer da minha vida o que eu acho que eu devo fazer, meu querido, não tem bênção para você. Estou errado? Só pode entrar por esta porta quem nasceu de novo. A porta que leva para o céu. Vamos lá ainda em Mateus 7, verso 14. Porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Então você acha que dá para ir com a maioria? Preste atenção na maioria. A maioria está mal, a maioria está deprimida, a maioria está sem Deus, a maioria está sem rumo. Meu irmão, aí fora, pecado não tem mais nome de pecado. As pessoas não conhecem o que é pecado. Você sabe o que é pecado, mas as pessoas não. E você que sabe o que é pecado, tome uma postura com ele. Não tente legalizá-lo. Nós sempre não queremos viver uma vida onde exija alguma coisa de nós. Só que a Bíblia diz que andar no reino de Deus é andar apertado, é andar sambado, é andar tudo estreito. O grande perigo nosso é quando as coisas começam a melhorar. Concordam? O grande perigo, as maiores quedas das pessoas é quando as coisas estavam boas. Não foi quando as coisas estavam difíceis. Elas estavam no temor de Deus, estavam no chão, estavam orando, estavam buscando. Mas o problema é quando você começa a melhorar. Você acha que já não precisa mais estar em 2 reuniões no domingo. Você acha que já pode ficar em casa assistindo jogo de futebol, porque o Galo, porque o Cruzeiro vai te dar uma alegria. Fica nela para você ver. Esse caminho fácil vai te conduzir para a vida da desgraça. Mas o caminho difícil vai te conduzir para uma vida eterna de paz e de alegria, irmão. Você está aqui nessa manhã? Não fica tranquilo. Santificação não tem nada a ver com perfeição. Fala aí para o irmão, santificação é uma coisa, perfeição é outra. Você está no caminho do reino, você está trilhando no reino de Deus, você está buscando uma vida de santidade, você se santifica todos os dias, mas você não é perfeito. E às vezes a gente está misturando esse negócio. E aí, Satanás entra e diz assim:
É para você. Você sabe que eu estou olhando para a palavra. Mostrei que havia um caminho de sabedoria. E eu falei sobre o Salmo 23 a 24, verso 3. 24, filha. Vamos, Luana. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Agora vamos lá, verso 4. Aquele que é limpo de... O que quer dizer isto? Testemunha aí fora. A qualidade dos cristãos está lá embaixo. Péssimo. Tá, você arrumou seu testemunho. E a Bíblia diz, o que não entrega a sua alma, a vaidade, nem jura enganosamente. Verso 5. Ele receberá do Senhor a bênção. O que é ser puro de coração? Aquele que é puro de coração, que não esconde nada, que não tem pecado aí, que está aqui dentro, e não tem nada a esconder do Senhor. Você está aqui, você está tranquilo no seu coração, meu. Não tem nada escondido na tua vida, meu. E é esse caminho que eu devo tomar. Não tenho nada no meu coração, meu testemunho aí fora é aberto. Minha vida com o Senhor, no meu particular, no meu esconderijo, naquilo que só eu, no meu particular com Deus. Você sabe, Senhor, que não há nada aqui que me impeça de ser de ter a tua bênção. Conversamos sobre isso na última quinta-feira. Adquira esse CD e eu encerro hoje com essa palavra que eu vou entrar agora. Vamos lá em Provérbios 3, verso 7. Diz assim: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e aparta-te do mal. Não fique olhando, não confie no seu conhecimento, mas sempre esteja se livrando do mal. Sempre viva uma vida de santidade. Olha, eu vejo pessoas tomando decisões importantes. Decisões importantíssimas. Como eu falei aqui na quinta-feira, e às vezes você se esquece que você precisa da luz. O Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Mas você não tem encontro com essa palavra, você tem encontro com a tua emoção, você tem encontro com a tua razão, que tem muito irmão aqui que é só razão. Esqueceu que é espírito, esqueceu que precisa, entender essa vida do homem é pelo espírito, não é pela tua razão, é pelo teu espírito. Um dia eu estava vendo na televisão o pessoal aí, o cara entrou lá, matou e disse que ele estava com uma doença mental. Bom, Jesus não entenderia que ele estava com uma doença mental. Jesus entenderia que ele estava com um problema espiritual. Não era mental, era espiritual. Ele encontrou com um cara perto do cemitério lá e falou assim, passando lá, o cara falou assim: ei, o que você está fazendo aqui? O que você quer com a gente? Mas era um cara só, e o cara fala no plural. O que você quer com a gente? Mas só estava ele. E aí Jesus trata daquele homem, manda embora, porque tinha um espírito de suicídio dentro dele, está tentando matar aquele cara todos os dias, entra nos porcos e se atira, porque era um espírito de suicídio, de morte mesmo. Jesus parou a morte. Vamos pensar um pouco, Jesus não tratou aquilo com uma doença mental. Jesus tratou como um problema espiritual. Jesus sempre tratou as coisas de forma espiritual. E às vezes nós estamos tratando coisas no nosso corpo, na nossa mente, que deveríamos tratar como algo espiritual, estamos tratando de forma errada. Estamos querendo resolver a nossa vida aí, de uma hora para outra, achando que vamos resolver com grana. Vai para os pés do Senhor, meu irmão. Enche-se da palavra de Deus, que eu te garanto que em 20, 30 dias você vai chegar para mim e vai dizer assim: pastor, esse mistério do Espírito é uma coisa anormal. Eu estou numa guerra, pastor, mas eu estou em paz. Eu estou tendo lucidez para resolver tudo. Eu estou tendo ideias.
Então, por quê? Porque é um caminho de santidade, há um caminho de vida. E a Bíblia diz que esse caminho é o caminho da sabedoria. Vamos em Provérbios, querido. Provérbios de Salomão fala de sabedoria. Só que, para a gente entender isto, nós temos que ter disciplina. E ninguém quer a disciplina. Falou de esforçar um pouquinho, o cara pula fora. Por isso o Senhor, Ele não está usando as pessoas que têm habilidade. Ele está usando quem está disposto. E Ele vai habilitando. Há muita gente que tem habilidade, mas não existe disposição mais. Eu já tenho, eu já sei. E esse é o grande perigo, eu sempre falo, quando a gente está bem. Quando você tem muita habilidade, cuidado no teu trabalho, porque às vezes se confia na tua habilidade e você não tem mais disposição. Deus quer usar a tua disposição, Ele está buscando pessoas dispostas. E Ele habilita, Ele é Senhor. Não confie na tua habilidade, confie na sua disposição. E a Bíblia diz no verso 1 de Provérbios 1. Vamos lá, filha. Acelera aí. Provérbios de Salomão, verso 2 em diante. Vamos lá, filha, até o verso de número 7. Vamos lá. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para entenderem as palavras de inteligência. Vamos lá. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade. Para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça também o sábio e cresça em ciência, e o entendido adquira habilidade. Para entender provérbios e parábolas, as palavras do sábio e os seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas, por que os insensatos, as pessoas desprezam? Porque exige disciplina. Ninguém quer se esforçar. Ninguém, querido. Verso 20 diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. Provérbios 1, verso 8. É isso? Ou verso 20? Isso. Queridos, o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, pastor? Qual o caminho que eu devo tomar? Às vezes a gente erra em 5 lugares. Então eu quero mostrar, normalmente, hoje a forma negativa que estamos vivendo. Erramos nas nossas decisões. E a primeira coisa que nós fazemos, quando nós estamos vivendo num caminho e queremos ir para o outro, a primeira coisa, tomamos decisões que é contra a nossa consciência. Sabemos que está errado, estamos indo, sabemos que estamos extremamente longe do caminho que o Senhor nos ensinou. Deus, Ele sempre vai trazer uma convicção do nosso erro através do seu Espírito. Ele nos convence, Ele não acusa. Mas quando vamos, por exemplo, eu esse tempo estava viajando e quando eu fui para fora, eu peguei o carro lá nos Estados Unidos e fiquei andando. Mas aí, irmão, o povo lá anda muito devagar e não pode andar rápido. A lei diz que não é para andar, e aqui também é a mesma coisa. O que está faltando é o chamado de vocês para ser policial. Mas aí você vai, e chegou um tempo que eu comecei, era à noite, e comecei a passar naquelas cabeças de baiano, não sei como é que chama aqui, é isso mesmo? Aquele negócio no meio da pista. Lá no sul chama cabeça de baiano. Blá, 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 blá. Aí você desperta. Aí você volta para o caminho. Às vezes a gente está assim, irmão, está andando na vida com o Senhor, e de repente a gente bate nessas cabeças. Não vou falar de baiano, senão os baianos vão me matar aqui, se houver algum baiano. E aí você vai para aquilo lá, e aquilo lá, e aí alguém no carro fala: ô, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí eu tive que entregar o volante para o outro. Por quê? Porque senão eu vou causar um problema mais sério na frente. O Espírito Santo é a mesma coisa. De repente você está andando na vida com o Senhor, mas de repente faz esse barulho: acorda, você está saindo do caminho correto. Você vai bater em algum lugar, você vai dar de frente com alguém.
E aí, você não quer mais ouvir o tá, 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 tá. Que o asfalto faz isso, irmão. Você vai andando, daqui a pouco, tá, 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 tá. E tá, 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 tá. E alguém no carro começa a se irritar. Ué, não dá para você arrumar esse prumo aí, não? Não dá para você ir pelo meio da pista? Uma vez o irmão foi comigo viajar aí, foi lá para o sul, e o irmão estava passando na cabeça, disse, não, esse cara, será que está dormindo? Daqui a pouco, pum, estourou o pneu dele. Por quê? Porque a cabeça do baiano tinha um prego que segura aquilo lá. E eu acho que só ficou prego, irmão. Ele, pum, estourou o pneu dele. E aí ele acordou. Ele pegou e encostou, disse, não, está quase dormindo. Graças a Deus que furou o pneu. Irmão, às vezes a desgraça está muito próxima, porque você não quer ouvir o que o Senhor está te falando. Pastor, mas eu sinto paz. Não importa o que você sente. Importa o que está dentro da palavra. Há um alerta, não vá, você vai se desgastar. Esse lado aí, você está sendo tendencioso, está indo muito bem para a tua carne, está indo muito bem para o teu emocional, mas o teu espírito está ficando morto dentro de você. Quantos já passaram em cima dessa divisória da pista? Levante a mão, porque parece que é só eu que fiz isso. Estou me sentindo assim, o último aqui dentro. Às vezes numa curva você vai cortando a curva e você sente que você está saindo. E se você não corrigir o seu carro, você vai bater em algum lugar. Porque você não está medindo bem, você não está sendo seletivo, você não está avaliando para onde está indo a tua vida, meu. Você precisa se alinhar rápido. Você precisa alinhar o seu coração, você precisa alinhar a sua mente, você precisa alinhar as suas prioridades. E as pessoas vão tomando decisões, mesmo sabendo que não são corretas. Pastor, eu posso casar com essa pessoa? Você já sabe que não, você quer a minha assinatura. Quando não, nem perguntam, já vão fazendo, depois chega aqui, pastor, dá para o senhor abençoar só? E aí? Porque é mais fácil você reconhecer o erro, agora o difícil é você vencê-lo. E aí, nós não queremos o difícil, nós queremos o que é fácil. Irmão, vamos falar a verdade, todos nós sabemos onde estamos errando, sabemos ou não sabemos? Agora, você enfrentar isto, você parar com isto, é outra coisa. Só que a palavra de Deus nos dá exemplos, porque existe isso. Bom, o apóstolo Paulo, pastor, eu quero acertar, mas sabe, pastor, o bem que eu quero fazer, eu estou igual Paulo, estou toda hora assim. Meu irmão, para com isto. É igual quando você vai ao médico, o doutor disse, você chega para o doutor, doutor, eu não estou bem. Por quê? Porque eu não como verduras, não como vegetal, nunca tomo água, e aí é difícil para mim. Aí o doutor fala assim, você tem que tomar água, você tem que comer as verduras, você tem que investir nessa área, você tem que viver das fibras, e você não faz isso. Aí você pergunta, doutor, o que eu devo fazer? Aí ele passa a receita, vai tomar água, eu estou com uma pedra nos rins, vai tomar água, velho. Toma água. Quantos litros de água você toma por dia? 3, toma 5. Mas vai dar barriga d'água, não tem problema. Vai tomando água. Mas qual é o caminho? Você tem o caminho na mão, mas você não quer assumir esse caminho. Não é assim? Você fala para o filho, meu filho, não faz isso. Ele vai e faz. Não faz isso. Ele vai e faz. Eu sempre falo assim para o meu filho, às vezes ele vem pedir um negócio para mim e não dá certo. Para onde ele corre? Qual é a natureza dele? Para a mamãe. Tudo que é filho é assim. Segundo, tomamos decisões tão importantes na nossa vida. Segundo erro que a gente faz, sem consultar pessoas. Vai tomando decisão. Vai tomando decisão, vai comprando, vai vendendo, vai assumindo coisas. Busque a sabedoria. A Bíblia diz que o conselho, a sabedoria, acabei de ler, ela depende disso. Na multidão dos conselhos há
sabedoria. Falta de sabedoria desvia as pessoas do caminho. Falta de você buscar alguém para te aconselhar, que seja pelo menos mais maduro do que você na área em que você está enfrentando. Tome uma decisão, não vá, não continue. Não continue com essa bola de neve que você vai arrebentar um monte de gente. E depois você vê um monte de escândalos. Escândalo financeiro, escândalo conjugal, escândalo em tudo que é lado. Por quê? Porque a pessoa não se cercou de pessoas. Posso fazer isso? Não posso. O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? E é assim a nossa vida. Então, estamos aprendendo a andar no caminho. Aí não fazemos. Começamos a desviar. Não, eu sei. Pastor, é eu e Deus. Nada, querido. Deus não te criou para você viver numa ilha isolada. Deus te criou para viver em comunidade. Um povo dele. Então confie, busque alguém que você veja que tem um patamar de conselho firme, que é maduro, que não é linguarudo. Aí você volta no médico, o médico diz: como é que você está? Ele diz: me perdoe, irmão. Ah, doutor, a primeira coisa que a gente vai no médico, ele pergunta: o que você está comendo? Ah, doutor, eu estou comendo. Nada demais. Mas a tua glicose está... Não, estou comendo. Um bolinho. O que mais? Um pãozinho. O que mais? Não. Porque está dormindo demais, então está comendo errado. Tem alguma coisa que está fora de ordem na tua vida. Mas por que, doutor? Não posso? Você ignorou tudo que eu mandei. Você está comendo, está tomando água. Sabe, doutor, não precisa muita água. Você está comendo os vegetais que eu mandei você comer. Não, doutor, eu substituí pelo bolo. E assim a gente vai fazendo com a palavra. A gente vai substituindo. Não, eu estou assistindo um cara pregar. Meu irmão, não é assistir um pregador. É você entrar no teu quarto e ler a palavra. Não é você vir aqui e ouvir o pastor. É você ter essa intimidade com o Senhor. Não é? Como é que você vai provar o Senhor? Eu sei que Ele é fiel, mas você não sabe. Você vai ter que arriscar com Deus. E aí você não tem conhecimento, vive pela razão e pela emoção, já era. Então fala para o teu irmão: Deus não mandou a gente viver como uma ilha. Deus tem levantado pessoas para nos cercar. Amém? Deus fala até através de uma mula. Fala. É, pastor, lá em casa tem uma. Ela é a mula da carga, né, irmão? Ela que está levando a carga da tua casa. Mas Deus usa aquela boca também, irmão. Quarto, tomar decisões baseadas em pessoas que vão te dizer o que você quer. Sabe, tem irmão que gosta de tomar uma decisão. Preciso tomar uma decisão, mas eu vou... Aquele ali. Eu vou ouvir o que eu quero. Não o que eu preciso. Não o que eu necessito. Não o que eu tenho que receber. Aquela pancada que eu preciso receber. Não. Pastor, você está louco? Olha lá como é que ele é. Ele vai dizer não. Porque você já sabe que você está errado. E aqui na nossa igreja, às vezes, deixa eu falar um negócio para os irmãos. Você está às vezes com um problema e você quer resolver da forma emocional. E aí você fica com isso a vida inteira, falando para todo mundo. E se esquece que já falou para umas 20 pessoas: pastor, eu quero te contar um segredo. Eu disse: que segredo? Não é segredo, não, eu já sei antes de você. Porque a tua emoção, você não consegue controlar. Ela está controlando a tua vida. E aí você vai abrindo a linguão para todo mundo. Vai buscando pessoas que sabe, que vão te dar um conselho. Não é bem assim. Coitado de você, velho. Não. E você vai arrebentando tudo na tua vida. Tudo. Presta atenção numa coisa. Quem é que você tem buscado? Porque essa é a natureza lá que eu falei do filho.
Ele vai para o pai, já sabe a posição do pai. Pai, eu posso fazer isso? Não. Aí ele vai para a mãe. Mamãe, que é isso, filho? Claro que pode. Você é um amor, você é um exemplo, você é joia, filho. Isso é natureza. Você vai buscar sempre alguém que vai passar a mão no teu erro. Nós somos assim, irmãos. Você vai atrás de resposta que você quer ouvir. Um dia a pessoa falou assim: pastor, eu amei essa igreja, eu vou ficar aqui. Eu disse: não vai não, velho. Você não viu nada ainda. Você não vai ficar aqui. O senhor está profetizando? Não, meu, é porque você chegou num dia que você ouviu coisas boas. Mas a hora que eu apertar você, acho que você vai dar pulo. Aí você vai querer ir para outro ministério. Você vai pulando de ministério em ministério. Fica onde você está sendo confrontado, onde você está sendo tratado numa área que você nunca foi tratado. Ah, mas aqui não tem isso, não tem aquilo. Cara, fica aí, que está sendo tratado numa área da tua vida. Isso que você gosta, tem, já está dentro de você. Mas o que você não gosta, você precisa também ouvir. Buscamos pessoas que às vezes não são maduras. Pessoas que vão, igual uma mulher separada, vai buscar conselho da separada. Vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Vai virar um... Então você vai buscar conselho de gente que pelo menos possa te oferecer. E às vezes vai dizer assim: você está errado, meu. A Bíblia me mostra outra coisa. Atos dos Apóstolos diz assim, capítulo 3, verso 3. Ora, vendo ele, Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. O cara queria uma esmola. Atos 3, verso 3, 4, 5. Então, e Pedro com João, fitando olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber dele alguma coisa. Correto? Diz o verso de número 6. Disse Pedro, em outras palavras, na versão, na linguagem de hoje: o que você quer, eu não vou te dar. Eu vou te dar o que você necessita, não o que você quer. Às vezes nós queremos uma coisa, choramos: Deus, eu quero. E você fica igual aquele passarinho: quero, a vida inteira. E Deus já disse não. Quando Deus não diz, o problema é que Deus já disse não uma vez, e você quer ouvir quantas vezes não. Aí Ele não fala mais com você, daí você fala assim: acho que Deus já liberou, eu vou fazer. Só que Ele falou não. Ele falou não. Ele disse: não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta aí e anda. Vai trabalhar. Você vai ganhar. É igual, irmão. Olha só. Quantos conhecem a história de Jacó, quando foi atrás da sua escolhida? Quantos? Jacó foi atrás de quem? De uma mulher virgem. Correto? Quantos anos ele trabalhou para ela? Você sabe por que ele trabalhou 7 anos? Porque o pai Labão, que era um malandro, não ia entregar a preciosidade para qualquer um. O cara tinha que ter qualificação. Chega qualquer um na tua casa e pega a tua filha e vai beijando. Porque tem gente que é assim, vai beijando um monte, achando para ver qual que é meu príncipe. Me dá um beijinho para ver se sou eu. Fica beijando um monte de sapo, até achar o teu. Meu irmão, ninguém precisa fazer isso não. Quando você olha para a pessoa, você sabe se ela é do Senhor ou não, e você vai casar com ela e acabou. Agora vai beijando. Viu, Bruna? O cara vier beijar você, ó. Meu filho, meu príncipe, é só de olhar, não preciso beijar. Eu sei quem é ele. Agora tem mulher que vai, vou ver, quem sabe que seja esse? Eu preciso fazer sexo para ver se vai dar certo. Meu irmão, só de olhar você sabe se vai dar certo ou não. Agora você fica aí beijando todo mundo, beijando um monte de sapo. Você é sapo. Você está aqui? Alô? Que está assim o negócio. Ai, vou ver se vai dar certo, vou dar um beijo nele. Para quê? Para saber se ele é teu príncipe? Se ela é tua princesa? Para com palhaçada. Espera. Quanto tempo Jacó esperou? Quanto tempo Raquel esperou?
14 anos. Quanto tempo você está esperando, minha irmã? Mas só que aí, irmão, não teve sexo não nessa espera. Você tem que trabalhar o dobro então para ser rápido. Quem está aqui dá um glória a Deus ainda. Esperou ou não esperou todo esse tempo, cara? Hã? Chega um cara lá, você cuida da tua filha a vida inteira. Arruma, tempera, cheirosa. Chega a desgraça ali, quer dar um beijo e levar. Qual é a sua qualificação? Não tem qualificação, vai estudar, daqui 7 anos você volta. Vai entregar a sua filha para o cara passar fome, para ficar passando fome? Vai? Você vai fazer isso, Nilson, com a sua filha? Vai entregar para qualquer um? Você, japonês, sua filha já está com 13 anos, já quer? Não quer. Depois dessa do sapo, nunca mais ela beija ninguém. Ah, as menininhas, tudo aqui quer beijar. Vai que é meu príncipe. Teu príncipe está longe, está lá do outro lado do mundo ainda. Uma hora chega, espera. Pode aplaudir Jesus, pelo menos para acordar uns irmãos aí. Não. Corta esse troço de beijo. Porque depois do beijo, já viu o que acontece? Não deixa ninguém te beijar, Fred. Eu não sou sapo. Eu sou teu príncipe, eu não sou. Se bater o olho, deu. É você, vou casar com você. Já estou trabalhando para isso e acabou. Se não, o que você está fazendo? Né, irmã? Vai ficar aí até quando? Tem qualificação? Está ganhando bem? Já comprou apartamento? Então rápido, irmão. Pega o fundo de garantia e vai. As pessoas saem pedindo conselhos para qualquer um e jogam a sua vida no lixo. Jogam ou não jogam? Aí o doutor diz, você chega lá, toda vez eu estou para ir no médico, o médico chega com aquelas perguntas. O que o senhor tem? Dor de cabeça. O que você está comendo? Nada demais. Normal, feijão, arroz. Como igual todo mundo, doutor. Aí você deixa de falar alguma coisa para o cara. Porque você está comendo torresmo. Porque você gosta de ir na geladeira de madrugada, quando está todo mundo dormindo, e enfiar um doce para dentro. E a tua alimentação? Não, está ótima, doutor. Se você quer receber um conselho sábio, você tem que abrir teu coração para a pessoa certa, correto? Senão, se você omitir alguma coisa, você joga a pessoa no mato. Irmãos, eu sou pastor há 30 anos. Às vezes as pessoas chegam contando uma história escabrosa, um troço louco. Mas eu omito um monte de coisa. Se você não explicar toda a situação, não tem jeito. E por último, pessoas que tomam decisões hoje permanentes e as questões são temporais. Jogam as suas vidas fora. Tenho visto pessoas fazerem mudanças em suas vidas que vão afetar 10, 20 anos por causa de um problema de 3 meses. Estão tomando decisões que vão arrebentar com a sua família, com tudo lá na frente, por causa que não querem esperar 3 meses. Não aprendeu. Sabe, você escolheu um caminho. Anda no caminho do Senhor. É mais ou menos
Eu estava assistindo esse tempo aí um documentário sobre temporais, relâmpagos, essas coisas. Eu vi uma coisa interessante que me traz à memória. Como é que o búfalo, quando começa a chover, como é que ele faz? E a diferença entre o búfalo e a vaca. Quando começa a chover, meu irmão, a vaca, ela sai num pinote. Começa a dar raio, ela casca fora, ela quer fugir do temporal. Ela procura um esconderijo. E ela vai. E quando vem a tormenta, ela tenta se esconder. E o búfalo, ele faz o contrário. Quando ele vê que está vindo, ele olha de onde vem o temporal, e ele enfrenta o temporal. Ele vai para cima do temporal. Ele não procura se esquivar, se esconder, sabe, se livrar do temporal. Ele vai para frente dele, ele vai enfrentando. Sabe, muitas vezes a nossa vida, ela está de um jeito que está, porque toda vez nós queremos nos esconder de um problema. Nós não queremos enfrentá-lo. Nós não queremos ir de frente. Estamos virando vacas. E aí quem é que fica mais tempo debaixo da tormenta? O búfalo ou as vacas? As vacas. Sabe por que você fica aí, está muito tempo debaixo desse problema? Porque você está querendo se livrar dele. Em frente. Você está aqui nessa manhã? Sabe, você não quer enfrentar. Você está querendo se livrar dele. Enfrenta o problema, que você vai atravessar no meio dele. Dá um glória a Deus, irmãozinho. Como é que eu saio dessa? Não é como é que eu saio, como é que eu enfrento? Você já está no meio dela? Quer fugir por quê? Não quer mais enfrentar nada. Quando a gente enfrenta, passa rápido. Alguns estão aqui nessa manhã, passando muito tempo, porque estão querendo que o problema passe. Enfrenta. Tem que tomar decisões. Se você não tomar as decisões que você tem que tomar, esse tempo vai se alargando. Essa coisa vai criando força. Porque você não quer enfrentar isso. Você não quer sentar, você não quer se organizar, você não quer cortar os gastos, você não quer conversar com o filho, você não quer sentar com a esposa, você não quer sentar com a pessoa, e isso está se tomando um volume. Senta, bota tudo em ordem, vai para cima disso. É isso que o Espírito te dá. Mas você quer trabalhar com as suas emoções, você quer trabalhar com a razão, e você é espírito, e Deus te orienta. Então quando você vê qualquer tormenta, qualquer coisa que venha surgir na sua vida, de agora em diante, não fique se esquivando, que o processo vai se alongando, concorda? Quantos estão aqui nessa manhã? Tem muita gente que o processo está longo. Coisas que poderiam durar 1 ano na minha vida, durou 3 meses. Porque eu fui enfrentando. Você tem que enfrentar. Muitos que estão hoje, estão correndo da situação. Para de correr, em frente. Está correndo. Frente à situação, toma uma decisão. Pastor, você não quer ouvir o que tem que ser ouvido. Você quer ouvir aquilo que faz o teu coração, teu ego, ficar acostumado. Ah, pastor, que palavra. Eu gosto quando alguém chega aqui, não, a palavra hoje, pastor, me arrebentou. Vou falar para o senhor, estou com ódio do senhor hoje. Melhor assim. Fala para o teu irmão, ser sábio requer disciplina. Tem um preço a pagar, só que vale a pena. Está na palavra tudo isso. Vamos gastar tempo com a palavra. Muita gente está escapando aqui de tormenta diariamente. Ao invés de enfrenta. Na empresa, no lar, na sua saúde.
Enfrenta, vai no médico. Está com uma dor aí há quanto tempo? Quanto tempo a situação tua está assim? Enfrenta, vai fazer os exames. Mas eu sou crente, e daí? Não, eu creio que Deus vai me curar, eu sei. Enfrenta esse troço. Deus vai te honrar. Fala para o teu irmão, há um caminho novo. Há um caminho que Deus está te apontando nessa manhã. Amém? Vamos ficar em pé.